Oi pessoal, nesse vídeo de agora a gente vai ver um pouquinho algumas características gerais dos artrópodes. Esse sim é o grupo que tem a maior diversidade, a maior quantidade de indivíduos, né, que estão presentes nesse grupo, e a gente vai ver algumas características gerais desses animais. Bom, os artrópodes é o maior filo, né, do reino animal, como eu tinha dito, e o seu nome significa dizer que ele tem pés articulados, diferente dos outros animais que não possuíam nenhuma articulação, né? Eles se locomoviam ou rastejando, ou deslizando, ou simplesmente não se locomoviam. Aqui nos artrópodes a gente já tem uma adaptação muito grande à locomoção. Então, a esses projeções que tem no corpo desses animais a gente chama de apêndices articulados, por possuir essa articulação. E qual que é a importância de ter pés articulados ou qualquer estrutura articulada? Permite que esses animais tenham diferentes funções. Permite que eles corram, saltem, nadem, agarrem. Alguns apêndices permitem que ele inocule veneno nos que são, né, venenosos ou peçonhentos. Alguns apêndices permitem a mastigação, então já vai ter uma boca articulada. Permite a cópula e permite alguns estímulos sensoriais, como por exemplo as antenas de alguns insetos, né, que são articuladas. Ela consegue mover essas antenas, então ela consegue perceber o ambiente, além de outras funções aí que essa estrutura pode ter. E na imagem ao lado tem algumas dessas estruturas, né, como a antena de uma lagosta, o pedipalpo de uma aranha, que permite, né, a copulação do macho, a perna de um siri, que auxilia na natação, uma perna saltadora de um inseto, ou uma perna corredora também de um inseto. E também a gente tem uma pinça aí, né, que seria um apêndicezinho de um escorpião, que serve na captura de alimento também, né? Então, algumas das funções aí desses apêndices de alguns artrópodes. Uma outra característica que esse grupo tem é possuir um exoesqueleto. A gente viu que alguns moluscos já começaram a ter esse exoesqueleto, e aqui nos artrópodes a gente também tem a presença desse exoesqueleto em boa parte deles. E o que é esse exoesqueleto? É uma camada resistente aí no corpo dele, mas ao contrário dos moluscos que tinham um exoesqueleto calcário, aqui nos artrópodes a gente tem um exoesqueleto de quitina, tá? Então, essa estrutura reveste todo o corpo do artrópode, só que ele tem que trocar de tempo em tempo esse exoesqueleto. Por quê? Um filhotinho de algum inseto que tenha esse exoesqueleto, ele não vai conseguir continuar o seu desenvolvimento se ele continuar ali dentro, porque esse exoesqueleto não acompanha o crescimento. Então ele seria esmagado ali dentro. Por isso que de tempo em tempo, até ele atingir o seu tamanho aí máximo, ele vai trocando de exoesqueleto e você vê só o exoesqueleto, né, que fica aí preso nas plantas ou em qualquer outro local. E o nome desse processo de troca do exoesqueleto é chamado de muda, tá? Que ele vai realizar várias mudas ao longo do seu desenvolvimento, tá? E qual seria uma vantagem e uma desvantagem de possuir um exoesqueleto? A vantagem é que ele está mais protegido, né? A vantagem, então, dele ter esse exoesqueleto é uma proteção maior do seu corpo. E a desvantagem é que esse exoesqueleto não acompanha o crescimento, então ele vai ficar trocando esse exoesqueleto constantemente. Então essa é a desvantagem, que ele tem que passar por esse desgaste aí no momento da vida dele. Bom, os artrópodes também podem possuir algumas diferenças quanto à sua estrutura corporal. Eu posso ter artrópodes que possuem diferenciação quanto cabeça, tórax e abdômen, e onde cada estrutura dessa tem seus apêndices específicos. Então, na cabeça eu posso ou não ter antenas, olhos, uma estrutura bucal também articulada. Tem um tórax que pode sair asas ou não, patas ou não. E eu tenho também um abdômen. E eu consigo diferenciar esses três muito bem. Igual essa abelha aí, por exemplo. Eu consigo olhar para ela e ver bem separadas essas três estruturas. Mas tem alguns outros artrópodes que a gente não consegue ver três estruturas. A gente consegue diferenciar apenas duas. Por quê? A cabeça e o tórax são fundidos
ficam juntos. E a essa estrutura a gente dá o nome de cefalotórax, que seria essa cabeça e tórax juntos. E aí dessa estrutura saem aí os seus apêndices que esse animal tiver. E tem a sua região abdominal também, que pode ou não ter alguns apêndices, certo? Então, posso ter esses dois tipos de estrutura corporal nos artrópodes. E, para finalizar, nessas características gerais, a gente tem aí todos as cinco subdivisões, né, dentro dos artrópodes. Nós temos insetos, crustáceos, aracnídeos, né? Quando a gente fala em aracnídeo, a gente pensa só em aranha, mas não, nós temos outros representantes dentro do grupo dos aracnídeos, como escorpião, carrapato, certo? Tem também os diplópodes, que são os conhecidos piolhos de cobra, e os quilópodes. Esses dois são muito semelhantes entre eles, porém não são tão semelhantes, tem algumas diferenças, por isso que eles não são agrupados no mesmo grupinho, tá? E nos próximos vídeos a gente vai vendo aí as principais características de cada um desses grupinhos dentro de artrópodes, certo? Então eu espero ter ajudado e bons estudos!